Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. É uma alegria enorme e principalmente muita emoção. Daqui a pouco estabiliza e a gente consegue continuar na normalidade. Mas, como disse Marco Aurélio, são mais de 30 anos. Parece que eu estava adivinhando. E a Melissa não conseguia entender por que eu não conseguia dizer para ela qual era o tema da palestra. É por isso. Eu sabia que ia ser emoção e que a dificuldade realmente era concatenar as coisas com uma forma mais racional, porque não é o objetivo de hoje. São mais de 30 anos nessa casa. Vocês que todos conhecem, ou a maioria conhece, a nossa sede histórica, sabe que ela tem 2 andares. Só que a primeira vez que eu pisei lá naquela casa, ela estava com o 2º andar ainda em obra. Então, hoje, quando eu cheguei, tivemos ali no início um live ali para o Facebook, e eu comecei a lembrar dessa história, quando o Anderson me perguntou sobre o meu tempo de casa. Quando eu sentei aqui e olhei esse salão, parece brincadeira, mas é a primeira vez que eu estou falando nesse salão. Então, até para mim, hoje está tendo uma novidade, mesmo com esse tempo todo de casa. E imaginar o que foi, a gente acompanhou a história daquela casa, a história dessa casa, dessa construção, muito de perto até, né? Enfim, e isso tudo nos emociona demais. Até porque, como foi perguntado lá, o que é o Centro Espírita de Jacarepaguá na minha vida? É referência. Fundamentalmente referência. E a ideia do nosso estudo de hoje passava exatamente por isso. Foi aí que as coisas foram se encadeando, foram se encaixando, e acho que a gente vai conseguir falar alguma coisa, apesar da emoção. Enquanto eu estava sentado aqui e o Marco Aurélio fazia a oração, me veio à mente a lembrança de uma música ainda dos tempos de mocidade, que, se não me falha a memória, se chama Mestre do Amor. Melissa depois me corrige se eu estiver falando bobagem. E me veio imediatamente à cabeça um verso, que é o verso que encerra a música, quando diz que a maior riqueza que um homem pode ter é amar Jesus. Eu não vou cantar, que eu não vou fazer essa maldade com vocês. Mas o final da música é exatamente: a maior riqueza que um homem pode ter é amar Jesus. E um dia, há muitos anos atrás, me perguntaram, não era uma palestra, eu tinha sido convidado para fazer um estudo na PUC sobre o Espiritismo, apresentar o Espiritismo para alunos de jornalismo da PUC. E me perguntaram, mas e o que Jesus tem a ver com a doutrina dos Espíritos? E eu respondi para eles apenas que tudo. Jesus tem tudo a ver com a doutrina dos Espíritos. Porque, afinal de contas, o que é o Espiritismo senão o Evangelho de Jesus redivivo? O Evangelho de Jesus clareado pelos conhecimentos que Allan Kardec pesquisou. Isso é o Espiritismo. Todo o resto é consequência. A filosofia, a ciência vieram como desdobramentos e, na verdade, como a base que mostrou o quanto o Evangelho de Jesus era atual e verdadeiro. E com as luzes do Espiritismo, com o conhecimento dos princípios básicos da doutrina dos Espíritos, o Evangelho se tornou compreensível. Os ensinamentos de Jesus se tornaram compreensíveis. E aí aquela divisão de ciência, filosofia, religião perdem todo o sentido quando a gente vê que tudo é uma coisa só, apenas formas diferentes de nós entendermos e estudarmos todos esses aspectos do Evangelho e da natureza. Afinal de contas, o que é o Espiritismo como ciência? É uma ciência que estuda a nossa natureza espiritual, estuda a nossa realidade de seres imortais, que fomos criados simples e ignorantes, e que vamos evoluir ao longo de infinitas reencarnações até alcançarmos aquela perfeição relativa que nos aproximará de Deus. Então, está tudo intrincado, está tudo junto, está tudo reunido numa coisa só. Só que aí a gente volta para a nossa realidade de espíritos em provas e expiações, e, portanto, muito mais na condição de espíritos inferiores do que espíritos candidatos a condições melhores na hierarquia do mundo espiritual, e pensamos quantas dificuldades que nós ainda temos em lidar com tudo isso, em lidar com todo esse conhecimento e principalmente aplicá-lo na nossa vida. Faz parte da nossa realidade.
E aí vem a primeira lembrança de um desses tesouros que Jesus nos confiou através do Evangelho e que nos fazem, ou melhor, que a doutrina dos Espíritos nos faz compreender melhor. Jesus nos disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que essa das frases de Jesus é uma das mais fortes em relação ao que a doutrina dos Espíritos significa, pelo menos para o meu entendimento. Porque o que é a verdade? Cada um vai dizer uma coisa, mas a verdade é algo que a gente está descobrindo. As muitas verdades que existem, as muitas verdades ainda não reveladas, e mesmo muitas das verdades que a gente acredita hoje, depois a gente vai descobrir que só são parciais e que elas serão desdobradas ou que serão muito mais aprofundadas. Mas ele nos diz que conhecereis a verdade vos libertará. Cada religião interpretou isso de uma maneira, a mais conveniente, obviamente, ao seu interesse, aos seus objetivos, mas se nós buscarmos uma interpretação mais pura, mais liberta de qualquer dogmatismo e de qualquer interesse de seita, se nós procurarmos uma interpretação mais verdadeira e mais coerente com o que a gente aprende da doutrina dos Espíritos, a gente vai perceber que quando ele nos dizia conhecer a verdade e essa verdade nos liberta, é porque quanto mais conhecedor, quanto mais consciente é o espírito, quanto mais noção da realidade das leis, da sua realidade íntima, mais o espírito se liberta da matéria. Ora, se progredir é desmaterializar-se, é se tornar cada vez mais puro, cada vez mais liberto da influenciação da matéria, cada vez mais liberto das paixões humanas, cada vez mais liberto dos vícios, ou seja, é se afastar desta condição de humanidade que nós guardamos hoje em dia. Então, conhecer a verdade, que nos liberta de tudo isso, é libertar-se no sentido de evoluir. Então, conhecer a verdade e libertar-se é uma consequência natural. Uma coisa é a consequência da outra. Na medida em que nós vamos progredindo espiritualmente, progredindo moralmente, e vamos nos libertando de todos esses liames materiais, vamos nos tornando espíritos mais libertos, espíritos mais próximos daquela pureza, daquela perfeição relativa a qual somos fadados, a qual somos destinados. Então, conhecereis a verdade vos libertará, ganha um sentido muito mais amplo e muito mais verdadeiro. Mas aí é que começa o nosso problema. A teoria é fácil. Na prática, como nos disse uma vez a nossa querida Zelinha, né? Na prática, a teoria é bem diferente. Então, a coisa muda bastante, porque nós vamos esbarrar com a nossa realidade, vamos esbarrar com os nossos problemas íntimos, com as nossas dificuldades, com os nossos vícios, com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, com as nossas conveniências. Porque, na verdade, a maioria das vezes, fazer o bem é extremamente inconveniente. Abrir mão dos nossos interesses quase sempre nos é extremamente doloroso. E beneficiar o próximo quase sempre vai contra os nossos interesses imediatistas. Então, é a primeira barreira a ser vencida. Mais do que isso, nós temos uma série de limitadores internos que são verdadeiros sabotadores. E quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho e o egoísmo são os maiores chagas da humanidade e que deles decorrem todos os outros vícios, isso é outro ponto, é outro conceito da doutrina espírita que merece uma apreciação e uma reflexão para vidas inteiras. Porque conforme nós vamos amadurecendo, conforme vai passando o tempo e a gente vai estudando, conhecendo, a gente vai observando que isso ganha uma dimensão tão grande. Um dos maiores referenciais que eu tenho, e eu sempre comento, é a história do nosso querido irmão Jacó, através da obra Voltei. E eu sempre cito o Jacó, sempre cito o Voltei, coitado, quando eu desencarnar o Jacó vai me pegar de tapa lá em cima. Porque eu sempre estou falando dele, coitado. E o Jacó, que nada mais é do que o nosso querido irmão Frederico Figner, e aí eu sempre faço uma chamada, Frederico Figner, que sentou naquela mesa e assinou o livro da ata inaugural do nosso prédio lá em 1930, quando foi inaugurado o prédio da sede histórica. Frederico Figner é o irmão Jacó,
era um espírito de quem todo mundo esperava chegar no mundo espiritual num carro de glórias, em festa, comemorações, com uma condição espiritual magnífica, e quando chegou do lado de lá não foi nada disso. E a história do livro Voltei é exatamente contando e nos mostrando os porquês das decepções de Jacó. Porquê das decepções do Frederico? Por quê? Porque eram esses sabotadores internos. Quando ele pensava estar realizando o bem, na verdade ele estava alimentando o seu orgulho, a sua vaidade. Quantas vezes ele fez coisas apenas por uma questão lógica e matemática de vou fazer o bem porque fora da caridade não há salvação. Então vamos fazer a caridade porque eu quero a salvação. Mas e o íntimo? E lá dentro? Qual era o trabalho que estava acontecendo? Não estava acontecendo. Era apenas uma troca. E aí a gente começa a perceber que fazer o bem não é um simples acumular de horas, não é banco de horas. Fazer o bem, na verdade, é o quanto isso me transforma. E aí a gente começa a observar e a perceber e aprender com a espiritualidade maior também, que até na hora da caridade, porque fora da caridade não há salvação, até na caridade nós cometemos erros de interpretação, cometemos erros de apreciação, e não percebemos que fazer a caridade não é apenas realizar o bem com hora e dia marcado. Na verdade, o trabalho no bem é apenas o nosso momento marcado, o nosso compromisso, de exercitar aquilo que deve ser a nossa realidade sempre. Óbvio que, no primeiro instante, né, não dá para a gente fazer isso, porque não é a nossa natureza, não é espontâneo. Mas aquele trabalho é o exercício que vai nos levar a tornar isso um hábito, uma rotina, e quem sabe ao longo de muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, tornaremos um hábito, uma rotina, realizar o bem, independentemente de onde estivermos, da hora do dia, da ser a hora marcada de fazer o bem. Se a gente observar bem, o que o Jacó nos ensina, e o André Luiz também nas suas obras, é de que nós somos todos aqui estagiários, todos nós somos candidatos à seara do bem. E que estamos aqui num curso mais ou menos longo de aprendizado de como servir a Jesus, de como servir a essa causa. Quando eu lhe Voltei, eu me lembro que nessa ocasião eu estava na diretoria com o Murilo. Nós fazíamos, o presidente da casa era o Murilo. E eu comentei com ele, falei, Murilo, eu estou lendo Voltei e me veio uma ideia louca na cabeça, mas que um dia a gente faz, não sei quando, até hoje a gente não fez, mas um dia a gente faz. Lendo Voltei, eu cheguei à conclusão de que a gente precisava criar, e fica a ideia aí para quem quiser desenvolver, a gente precisava criar dentro da casa espírita, do movimento espírita, um curso preparatório para a morte. Porque eu sempre me lembro daquela passagem do Chico, quando o Emmanuel deu-lhe uma chamada e falou, olha, morrer tudo bem, agora morre com educação, né? Não sei se vocês lembram do Pinga Fogo do Chico Xavier, quando o Emmanuel deu essa chamada nele, Chico lá apavorado porque ele achou que o avião ia cair, e o Emmanuel aparece para ele, está gritando por quê, rapaz? A gente vai morrer, Emmanuel. Pô, morre, mas morre com educação. Então, a gente é deseducado até para morrer, aliás, principalmente para morrer, né? E eu sempre me lembro, quando falo da morte, do livro Obreiros da Vida Eterna, onde a gente vê que dos 5 personagens do Obreiro da Vida Eterna, os 5 estão em processo de desencarne, o que dá mais trabalho para desencarnar é exatamente o médium espírita. Paradoxal, né? Exatamente o médium espírita é o que dá mais trabalho para desencarnar. Então vejam como nós somos mal educados até na hora de morrer. E aí eu falei com o Murilo, eu estou impressionado com esse livro, a gente precisa desenvolver um curso de educação para a morte. Por quê? Porque você vê ali com o Jacó alguns sentimentos que são muito naturais nossos. Apego. Rapaz, como nós somos apegados a tudo, né? A gente às vezes é apegado, de vez em quando a Melissa briga comigo por causa de uns negócios lá de casa, que eu falo, não, isso aqui eu quero guardar, isso aqui eu não quero jogar fora. Ah, que apego, está apegado às coisas materiais, tem que jogar fora isso aí. Eu falei, faz sentido, tem razão, tem sentido, mas fazer o quê, né? A gente é apegado mesmo, é aquele livro. Eu costumo dizer que eu tenho uns livros que não tem problema a dar, não, mas tem uns que não pode. Tem livro ali que eu ganhei de amigo, livro que ganhei do pai, livro que o Divaldo assinou, imagina. Vai dar, não pode. E aí a gente fica apegado a essas coisas, como é que vai embora? Não dá, né? Aquele livro lá que você, sei lá, comprou, logo meus livros, poxa.
Mas faz parte, graças a Deus a tecnologia evolui. Um dia desse, minha amiga Ana Luísa me apresentou uma maravilha tecnológica chamada Kindle, e eu já comecei a pensar, rapaz, sabe que vale a pena, de repente, trocar os livrinhos de... Tem uns que vão continuar guardados, não tem jeito. Mas até que vale a pena, de repente, trocar uns livros de papel por uns digitais, até porque o digital não dá mofo, não vai me dar alergia. A Ana Luísa tem razão. Mas, enfim, o nosso apego é terrível, e eu estou falando de livro, né? Agora, imagina quando o nosso apego é a coisas bem mais valiosas do ponto de vista financeiro, ou ainda pior, pessoas. A gente aprende com André Luiz que um dos maiores obstáculos à desencarnação é exatamente esse apego. As questões físicas, pode ser até o livro. E, principalmente, as pessoas. A gente vê muitas e muitas passagens dos livros do André Luiz em que todo o sofrimento do recém-desencarnado, e às vezes esse recém-desencarnado é desencarnado há 4, 5, 10 anos, é porque ele não consegue aceitar a ideia de que ele agora não pode mais interferir na vida da esposa, do esposo, do filho, do marido, do irmão. E ele quer continuar interferindo, quer continuar ali. Fala, meu amigo, acabou. Você não pertence mais a esse mundo. E o cara não aceita, insiste, briga. Aí cada vez que o encarnado chora, ele se desespera, quer voltar correndo. Tem uma outra passagem de um livro que eu acho fantástico também nesse quesito, e vale a pena citar, é do livro Memórias de um Suicida. Depois que eu li essa questão, eu até já fiz palestra sobre esse personagem, eu costumo dizer o seguinte: cuidado com os seus desejos, cuidado com as suas vontades, elas podem se realizar. E normalmente quando se realizam é que complica. Esse companheiro é um suicida, como já diz o nome do livro, né? Memórias de um Suicida. E ele não aceita a ideia de que, agora que ele descobriu que tentando morrer continuava vivo, ele não podia voltar para casa. E ele insiste porque ele quer voltar, e ele constrói na cabeça dele todo um mundo imaginário, achando que o mundo parou naquele momento do suicídio. Quando a filha dele tinha só 10 aninhos, quando ele tinha uma vivenda linda e maravilhosa lá nos arredores do Porto, em Portugal, ele achando que a vida parou naquilo. E é óbvio que é um espírito extremamente adoentado, tanto que cometeu o suicídio, está sofrendo as consequências do suicídio, e ele não se dá conta que já passaram mais de 10 anos. E é natural que não se dê conta. E ele tanto insiste, tanto pede, tanto chora, tanto faz para ir visitar a sua casa, achando que ele vai encontrar exatamente a casa que ele deixou no momento do suicídio, que finalmente ele é atendido. Aí é que eu digo, cuidado com o que você deseja. Você pode ser atendido. E o grande problema, solução, foi porque ele foi atendido. E quando ele é atendido, ele volta para Portugal achando que está voltando para aquela casa que ele abandonou. Mas eu disse, já se passaram mais de 10 anos. Imagina no século XIX o que acontece com uma família em falência e que o sustentáculo da casa, que é o marido, se mata. Em Portugal do século XIX. É óbvio que ao chegar em casa ele descobre que a casa não é mais aquela casa que ele idealizava. E é natural que ele descobre que a tragédia se abateu sobre aquela casa. Que todos os seus filhos estão agora numa situação de penúria, desespero, e inclusive o filho, que era o seu grande motivo de orgulho, está preso, porque se tornou um meliante. Aquela filha de 10 anos, linda, maravilhosa, anjinho, esperança da vida dele agora, está prostituída, junto com a sua esposa. E ele se desespera, entra em loucura e volta internado para a Colônia Maria de Nazaré, no sanatório, no manicômio. Então vejam que loucura. Ele não consegue perceber que após o seu desencarne a vida continua aqui. E que as consequências talvez não sejam aquelas que ele idealizou. E mais do que isso, quem disse que você é capaz de agora enfrentar essa realidade? Ele não era capaz de enfrentar a realidade. Tanto que ele enlouquece. Mas isso decorre do quê? Exatamente desse nosso apego doentio. E o que a gente observa muitas vezes, hoje, para quem não sabe, hoje é a nossa reunião, é a nossa noite de reunião mediúnica na Casa Espírita, na Casa de Agostinho. Hoje, nesse horário, normalmente nós estamos realizando o nosso trabalho mediúnico.
E nesse trabalho que tem sido para mim, ao longo de mais de 20 anos, uma verdadeira escola, eu costumo sempre dizer, né, Marquinhos, que a gente está ali toda terça-feira relembrando a nossa realidade de espírito, que nós somos um espírito momentaneamente encarnado num corpo, e não um corpo que tem um espírito, como a gente equivocadamente costuma falar. E o que a gente observa ao longo desse tempo é que a maioria das vezes os nossos irmãos desencarnados chegam aqui numa total ilusão relacionada ao que é a vida após a morte. Eles chegam completamente ignorantes do que seja essa vida. Por quê? Porque não se prepararam para ela. Ora, o que é o que nós viemos fazer na casa espírita? Viemos aqui conquistar a boa vontade dos espíritos, viemos fazer uma média com Deus, viemos ver se a gente arranja um benefíciozinho sendo simpático aos espíritos. Será que é para isso que a gente vem à casa espírita? Não é esse o objetivo. Cada um vem pelo que quiser. Pode até vir com esses sentimentos que a gente falou, mas lamento vos informar, está equivocado. Não é para isso que a gente vem à casa espírita. A casa espírita é um porto de luz, sim. A casa espírita é um local onde a gente vai aprender a doutrina dos espíritos, vai orar, vai receber benefícios da espiritualidade, vai receber uma vibração de harmonia, de paz, vai encontrar uma ambiência favorável para o nosso socorro espiritual, sim. Mas isso é toda a parte do que a gente recebe. Mas a parte que a gente tem que dar, a parte do esforço que a gente tem que fazer, é exatamente de aprender essa doutrina, porque vamos conhecer a verdade, conhecendo a verdade, temos a possibilidade de nos libertar, e, conhecedores disso tudo, aos pouquinhos a gente vai fazendo esse curso de preparação para a morte, que nos é tão necessária. Se eu não me engano, é o Divaldo Franco que diz que o Bezerra de Menezes, através do Divaldo, fala que a maioria das religiões preparam verdadeiras crianças espirituais, completamente despreparadas para as realidades do mundo espiritual. E que não é esse o papel da doutrina espírita. Não é esse o papel da casa espírita. Nós estamos aqui, não é para fazer uma média com a espiritualidade e ganhar um favorecimentozinho no dia da nossa morte, como imaginava o Jacó. Nós estamos aqui, sim, para nos prepararmos de fato para a nossa realidade de espíritos. Não é para preparar para morrer, é preparar para a nossa realidade enquanto espíritos. E já que o intervalo em que permanecemos encarnados é que é a exceção, porque a nossa realidade é a realidade da vida espiritual, momentaneamente interrompida por uma encarnação, por necessidades evolutivas e educativas nossas, então nós precisamos estar sempre nos preparando para o que é a nossa realidade, que é a realidade da vida espiritual, e é para isso que a gente vem aqui. Buscar aqui esse conhecimento, essa preparação, esse entendimento, e principalmente nos exercitarmos no desapego da matéria, nos exercitarmos no desapego da vida atual. A vida atual é só um instante. Com certeza muitos já conhecem, já devem ter visto ou ouvido, já devem ter lido ou ouvido falar daquela história do Kardec, quando ele compara a vida espiritual, isso está no livro Obras Póstumas, quando ele compara a vida do espírito a uma longa estrada. Estrada essa que, volta e meia, é interrompida por uma floresta. E aí ele coloca o espírito como sendo o personagem um homem, que caminha por essa estrada e que, volta e meia, é obrigado a atravessar uma floresta. Cada floresta é uma encarnação. E é natural que a primeira vez que esse homem entra numa floresta, ele que nunca havia visto uma floresta antes, é óbvio que ele se enrola todo para atravessar aquela floresta, ele se machuca num galho, cai num buraco, tropeça na pedra, quase que afoga no rio, se machuca com algum animal, enfim. Ele tem uma dificuldade tremenda para atravessar aquela floresta, e quando ele finalmente consegue sair da floresta, está todo machucado, todo lanhado, todo arranhado, doído, doente, e aí ele tem um longo período de estrada sem florestas para se recuperar. Novamente, uma floresta se apresenta e ele novamente atravessa aquela floresta, e aí agora, já com a experiência da floresta anterior, vai se machucar, vai se arranhar e tal, mas já não vai se machucar tanto quanto na outra, e de floresta em floresta ele vai ganhando experiência, e daqui a pouco ele já está atravessando aquela floresta como quem estivesse atravessando um mar de almirante.
Até o momento que ele está no alto já da montanha, olha para trás e vê aquele monte de florestas, e com a experiência adquirida ele pensa, poderia ter atravessado isso tudo de um passo só, se eu soubesse o que eu sei hoje. E essa paródia que Kardec faz é exatamente a comparação do que é a nossa vida espiritual. Vida após vida, vamos ganhando experiências, vamos nos tornando mais experientes, vamos nos tornando mais sábios, e com isso vamos conquistando maior capacidade de atravessar essas encarnações sem tantas dificuldades, sem tantos sustos. Mas isso tudo, transferindo para a nossa realidade, passa por acumular valores, acumular conhecimentos, acumular virtudes, vencer essas nossas dificuldades íntimas, essas nossas limitações. A gente gosta muito de falar de provas e expiações. As provas e expiações são verdadeiras lições, mas que são consequências. Consequências por quê? Kardec perguntou para a espiritualidade se todo espírito teria que passar pela fieira do mal. A gente confunde muito ignorância com mal. O espírito é criado simples e ignorante. Ele não é criado simples e mal. O mal decorre das nossas viciações. A nossa inexperiência com o livre-arbítrio acaba permitindo que surjam esses sentimentos da vaidade, os sentimentos do egoísmo, porque são coisas que vêm daquele nosso instinto mais primitivo, da nossa condição animal, que acabam nos levando ao quê? Pensar primeiro no eu, primeiro no meu bem-estar, primeiro na minha subsistência. E se sobrar alguma coisa, eu deixo para o outro. É a nossa natureza íntima que nos leva a agir dessa forma. Só que a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio vem contrabalancear isso no sentido de nos fazer pensar também na fraternidade, na harmonia, tentar auxiliar o próximo. Mas isso também é exercício. Então o espírito é criado simples e ignorante, não simples e mal. E aí Kardec, quando pergunta, recebe a seguinte resposta: pela fieira do mal, não. Apenas pela da ignorância. Ou seja, espírito nenhum será obrigado, na sua evolução, a passar pela fieira do mal. Nenhum espírito precisará ser mal durante a sua evolução. Ele poderá, até por engano e por um equívoco, passar por essa trilha, mas será um equívoco, terá sido um engano. E quanto tempo durar, ele vai passar por ali até que ele volte para a senda do bem, e aí então começam as provas e as expiações. Porque também a gente aprende com a doutrina dos espíritos, também aprende com André Luiz, também aprende com todos esses espíritos que a gente tem a oportunidade de ouvir às terças-feiras, que, como nos disse Jesus, não tem como a gente seguir o caminho enquanto não quitarmos todas as nossas dívidas. Não há como, não fica um tio, não fica uma folha sem cair de uma árvore se não for pela vontade de Deus. E, portanto, nada acontecerá que não seja direcionado por Deus. E, portanto, todos esses nossos equívocos terão que ser necessariamente, obrigatoriamente, terão que ser reparados. A gente não pode progredir, não pode avançar, deixando para trás algum rastro de desarmonia, alguma infelicidade não corrigida, algum equívoco não reparado. E as nossas dívidas não são com as pessoas, as nossas dívidas são com a lei. Então, mesmo que aquele que eu agredi, aquele que eu magoei, aquele que eu traí, aquele que eu feri, já tenha me perdoado e já tenha progredido, a minha dívida é com a lei. E enquanto eu não me reconciliar com a lei, eu não consigo progredir, porque também é da lei que a minha consciência não me permite ascender a uma esfera mais elevada enquanto eu ainda guardo comigo algum rastro, alguma marca, alguma consciência de que pratiquei um mal e não reparei esse mal. E aí, novamente, entra a nossa casa espírita como grande oportunidade e oficina para realizarmos essas reparações. Durante a encarnação é natural que a gente vai reencarnar na nossa família, que é o nosso grande cadinho reparador, como nos diz Emmanuel, e que nessa família nós vamos encontrar um sem número de desafios, podemos encontrar até alguns desafetos, e nela teremos a oportunidade de repararmos alguns malfeitos. Mas será também durante a nossa vida que teremos a oportunidade de, ao longo dela, reencontrarmos, provavelmente, adversários, vítimas,
enfim, pessoas que tenhamos prejudicados, e nós não vamos identificar essas pessoas, mas as oportunidades vão aparecer para que nós possamos beneficiá-las e reparar o mal feito lá atrás, o mal feito no passado. E aí é que nós temos as oportunidades de ir reparando esse passado. E a Casa Espírita é um lugar fantástico para isso, porque aqui, primeiro, nós estamos aprendendo. Aqui dentro nós estamos não apenas nessa ambiência e nessa atmosfera que nos favorece, mas principalmente a gente aqui está disposto a realizar o bem. E muitas dessas pessoas que necessitam, ou melhor, dessas pessoas que nós necessitamos reparar o nosso passado, poderão passar por aqui. Quem sabe muitos dos nossos amigos e companheiros de trabalho terão sido aqueles que a gente transviou no passado, deu um caminho errado, atrapalhou em alguma coisa, enfim. A gente tem a oportunidade de novamente juntos traçarmos agora um roteiro mais acertado, mais feliz, através dos nossos trabalhos no bem, trabalhar as nossas vaidades, os nossos orgulhos, o nosso egoísmo, esses muitos vícios, essas muitas viciações que a gente traz na alma e que precisam ser corrigidas. E é natural que a vida nos cobre através das provas. É natural que em algum momento, e o André Luiz é muito claro nas obras dele, quando ele nos diz que, eu não me lembro em que livro que ele encerra dizendo, bom, ele não, o mentor espiritual encerra dizendo, bom, agora esse grupo familiar vai passar por alguns anos de tranquilidade para que possa acumular experiências e energias para o próximo ciclo de provas e dificuldades. Ou seja, surpreendente na nossa vida é quando a gente não está passando por dificuldade. A exceção é quando está tudo muito bom, está tudo muito bem e muito tranquilo. O normal é a dificuldade. O normal é a prova. E a gente tem esses oásis, esses momentos de paz, exatamente para acumular energias e se preparar, acumular experiências e energias para o próximo ciclo de provas, para o próximo ciclo de dificuldades e de desafios, porque a todo momento a gente vai encontrar com eles. E esses desafios, essas dificuldades, são exatamente essas provas, provas essas que são todas elas dimensionadas segundo a nossa necessidade evolutiva para aquele momento, para aquela encarnação e para aquilo que foi programado. Também dentro da questão da programação, a gente aprende com a doutrina dos espíritos e com André Luiz que na nossa encarnação, tudo dentro daquilo que são as coisas importantes, tudo é planejado. Aliás, não foi isso que Jesus nos disse? Jesus já nos tinha ensinado isso, que nada acontece por um acaso, que nada acontece se não estiver no planejamento de Deus, e que todas as coisas que nos acontecem fazem parte desse planejamento. E a doutrina dos espíritos nos mostra isso de forma muito clara quando ela nos ensina o planejamento reencarnatório. Quando a gente observa, principalmente no livro Missionários da Luz, que muito antes de nós reencarnarmos, nós temos todo um planejamento, desde como será o nosso corpo físico, quem serão os nossos pais, em que contexto social nós vamos reencarnar, que oportunidades nós receberemos ao longo da nossa encarnação. Muitas vezes até o nosso corpo já vem programado para, em determinada idade, abrir um determinado quadro patológico, uma determinada doença. Só que ainda existe um outro fator mais interessante quando a gente estuda essa questão do planejamento reencarnatório, que é quando ele nos fala dos atenuantes, que é quando ele nos diz que apesar de toda a programação, e Kardec pergunta isso à espiritualidade, e a espiritualidade responde que sim, que não existe fatalismo absoluto na reencarnação, mas que ao longo da reencarnação o nosso planejamento e a nossa programação poderão ser alterados de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que fizermos da nossa vida. A gente aprende então que mesmo esses fatalismos, eles poderão em algum momento sofrer um atenuante ou um agravante e poderão ser alterados, mas não que necessariamente eles vão ser abolidos. Poderão sofrer um adiamento, poderão sofrer algum tipo de modificação, mas nos pontos fundamentais do nosso projeto reencarnatório, a gente vai ter que passar de algum jeito e vai ter que passar porque são necessidades, planejamentos
que a gente mesmo escolheu. Eu sempre me lembro do livro Nosso Lar, quando ele fala de um casal que, para reencarnar, revisa toda a sua última encarnação. E só a partir daquilo que eles viram da última reencarnação, eles conseguem fazer todo um planejamento do que será a sua próxima reencarnação. Inclusive os filhos que vão receber, as situações pelas quais vão passar. Tudo isso, sabendo disso tudo, a nossa vida se torna muito mais lúcida. A gente passa a ter muito mais lucidez do porquê que a gente está aqui. Então, quando a gente vê o Espiritismo como um fator de libertação para nós, espíritos imortais, um fator que vai favorecer o nosso entendimento, o nosso crescimento para a nossa libertação espiritual nesse sentido mais amplo, a gente vê que realmente nós temos uma ferramenta poderosíssima na nossa mão. Conhecer o Evangelho de Jesus, iluminado pelos ensinamentos de Kardec, também faz parte de todo um processo, de todo um projeto reencarnatório, com certeza, de cada um de nós, e que nos favorece esse crescimento. Só que isso também é acrescido de responsabilidade. Muito será pedido a quem muito for dado. Quanto mais recebemos, quanto mais luzes recebemos, maior a nossa responsabilidade. E aí eu me lembro daquela mensagem do Bezerra, né? Os católicos dirão que não sabiam, os protestantes dirão que se apegaram à letra, e vós, espíritas, o que direis? Essa pergunta do Bezerra é daquelas que bate fundo e a gente tem que ficar pensando e pensando e pensando. Qual desculpa que eu vou dar quando chegar lá? Não posso dizer que eu não sabia. Não posso dizer que me apeguei à letra. Vou dizer o quê? Estava distraído, olhando a banda passar. A gente fica sem resposta, né? A gente fica sem desculpa. E ainda mais quando a gente lembra que Santo Agostinho, nosso patrono espiritual, nos ensinou na questão 1919, aliás, no item A, quando ele nos diz que toda noite deveremos nos sentar à beira da cama e repassar o que foi o nosso dia, pensar o que foram os nossos atos, quais foram os sentimentos que nos moveram a cada momento, a cada decisão durante aquele dia, e fazer um balanço de se hoje eu conseguir ser melhor do que ontem, e fazer projeções para que amanhã eu me esforce para ser melhor do que eu fui hoje. E aí vem André Luiz no livro Opinião Espírita, a primeira mensagem do livro, e nos faz uma série de perguntas, se a gente está conseguindo ser menos rancoroso, temos conseguido ser menos rancorosos, temos conseguido ser mais fraternais, temos nos desapegado, olha o desapego aí de novo, né? Temos nos desapegado mais dos nossos bens materiais, dos nossos valores, dos nossos títulos. E ele vai fazendo uma série de perguntas nesse nível. E aí ele fecha com uma frase que para mim é magistral quando ele nos diz, né, que a gente deve fazer esse tipo de balancete periodicamente e se avaliarmos que num período de 3 anos nós não conseguimos modificar nada, significa isso que estamos estacionados. E aí a gente sempre brinca, né, Marco Aurélio? A gente que já está aqui um pouco mais de 3 anos começa a fazer conta, né? 3, 6, 9, 12, 15, e vai fazendo os múltiplos de 3, né? De quanto tempo a gente está estacionado por aqui. Faz parte. A doutrina dos espíritos é uma doutrina de contestação. E aí um dos aspectos mais sensacionais que eu observo na doutrina dos espíritos é porque ela novamente nos relembra Jesus, nos remete a Jesus, quando Jesus nos disse que não veio nos trazer a paz. Como assim Jesus não veio nos trazer a paz? Eu vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz. E aí a gente lembra do que os espíritos nos ensinam quando eles nos dizem que o espírito sem crise não progride. Por que não progride? Porque enquanto está tudo bom, está tudo muito bem, eu estou muito satisfeito comigo mesmo, qual o esforço que eu vou fazer para mudar? Eu sou ótimo. Eu sou maravilhoso. Tudo que eu faço é lindo. Tudo que eu faço está certo. Ora, eu preciso mudar alguma coisa em mim? Não, claro. Eu sou maravilhoso. Tudo que eu faço está bom. E está tudo dando tão certo em volta de mim, está tudo tão bom, todo mundo gosta de mim, está tudo tão harmonioso. O que eu preciso mudar? Nada. Esse é o grande engano. A gente adoraria viver nesse engano, nós adoraríamos viver nessa fantasia de que está tudo muito bom, está tudo muito bem, que somos lindos e maravilhosos, não gostaríamos? Seria ótimo, né?
seria muito confortável, seria muito cômodo. E se tem uma coisa para a qual nós não reencarnamos, foi para o comodismo. Se tem uma coisa para a qual nós não reencarnamos, foi para ficar acomodados. Se fosse para ficar acomodado, a gente não precisava reencarnar. É muito pelo contrário. Nós reencarnamos para evoluir. Ao contrário do que muita gente prega por aí, de que reencarnamos para sofrer, para pagar, não tem nada disso, não. Quem paga é cartão de crédito, é conta de banco, conta da Light, isso aí a gente paga. Reencarnar é reencarnar para progredir. Tudo bem que de vez em quando a gente opta por umas ferramentas complicadas como a dor, o sofrimento, essas coisas todas, mas é a opção de cada um. A gente reencarna para progredir, é para evoluir. E não tem como progredir e evoluir acomodado. Estando acomodado, estando ali inerte, não progride. Vai cair naqueles 3, 6, 9, 12 anos aqui, a gente conversou aqui. A gente reencarna para progredir. Para progredir, a gente precisa se questionar o tempo todo. E aí, novamente, Santo Agostinho, questão 919, item A do Livro dos Espíritos. Precisamos nos questionar todo dia. Não, mas o que eu fiz foi bom. Foi bom mesmo? Qual foi o movimento, qual foi o sentimento que te moveu a fazer isso? E sabe o que é muito engraçado? Que às vezes a gente passa anos acreditando que fazia tal coisa por um motivo nobre. E passado algum tempo, isso já aconteceu comigo, de repente você descobre, cara, engraçado, aquele troço que eu fazia, que eu achava tão bonito e tão bom, o único sentimento que me movia ali era a vaidade. Ou na nossa imaturidade, muitas das vezes, a gente acha que está fazendo uma coisa boa e que não é tão boa assim. Enfim, a gente precisa realmente se questionar, mas principalmente esse questionamento íntimo e fundo. Qual o sentimento que me move quando eu faço isso? Por que é que eu estou fazendo tal coisa? Qual é o sentimento que eu tenho quando tal coisa me acontece? Observar muitas vezes esse nosso ego, né, que está ali palpitante. Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. E é exatamente por isso que o orgulho e a vaidade nos impelem o tempo inteiro para permanecermos na condição de espíritos inferiores. Agora, não adianta combater o egoísmo e o orgulho. Eles são muito grandes. A gente precisa combater o quê? Os filhotes deles. E a gente só vai conseguir combater identificando aonde estão esses filhotes nas nossas atitudes. Até quando a gente está fazendo alguma coisa no bem. Até quando a gente está fazendo um trabalho no bem, a gente pode identificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego. Como a gente muitas das vezes está ali agindo muito baseado em todos esses sentimentos. É melhor que continuemos agindo no bem, mesmo com esses sentimentos. Pior se a gente nem no bem a gente estivesse agindo mesmo com esses sentimentos. Mas a gente precisa buscar, se questionar, porque só através desse questionamento constante é que a gente vai começar a identificar aonde estão os nossos calcanhares de Aquiles, onde estão os nossos pontos, onde é que a gente está deixando realmente a desejar e aonde é que ficam esses pontos todos. Enfim, como a gente observa, esse trabalho, essa trilha de libertação é muito longo, porque existem todas essas nossas dificuldades íntimas, existem as dificuldades exteriores que competem com os nossos ideais, com os nossos desejos. Existe toda uma série de fatores externos, inclusive os nossos inimigos. Inimigos esses que nada mais são do que conquistas nossas. Não foi ninguém, não. Fomos nós que conquistamos esses inimigos. Eles são mérito nosso. Então, se o obsessor, todo mundo gosta muito de botar a culpa no obsessor, né, Marco Aurélio? Tudo é culpa do obsessor. Os espíritos é que estão, a culpa é dos espíritos, como se os espíritos fossem uma entidade abstrata que nada tivessem a ver comigo. Amigo, adversários do além são conquistas pessoais. Cada um tem um adversário que fez por merecer ter. Cada um de nós tem os inimigos que conquistou através dos seus próprios atos. Então, não bota a culpa neles, a culpa é nossa também, fomos nós que o conquistamos. Também faz parte do nosso trabalho modificá-los, fazendo-os perceber que nós também modificamos. Então, é claro que nós temos todas essas adversidades e todas essas dificuldades que, de certa forma, seriam empecilhos para nós alcançarmos esse crescimento espiritual. Mas aí, novamente, vem a doutrina espírita nos relembrar Jesus,
Que somos espíritos simples, criados simples e ignorantes, sim. Mas que, independentemente das opções que fizermos ao longo da nossa jornada, independentemente de quanto tempo nós gastarmos para isso, nós chegaremos à perfeição. E aí a gente lembra Jesus: vós sois deuses. E aí eu sempre acrescento um parênteses: em potencial. E aí, como eu não sou Jesus, eu vou ousar mudar a frase de Jesus. Nós somos deuses. Cada um de nós é um Deus em potencial. Todos nós somos espíritos puros em potencial. Só precisamos movimentar essas energias para fazer com que essa transformação aconteça. Ela não vai acontecer da noite para o dia, nós não vamos sair desta encarnação purificados, ninguém de nós vai chegar à perfeição relativa com um estalar de dedos. Isso é trabalho de milênios. Nós hoje estamos numa condição que a gente sequer compreende alguns sentimentos de espíritos que estão em mundos felizes, quem eu dirá em mundos puros. Mas nós precisamos nos movimentar já. Precisamos usar todo esse manancial que recebemos da espiritualidade de Kardec. Precisamos utilizar todas essas ferramentas que nos foram dadas pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita para movimentarmos essas energias e essas forças, porque isso também é hábito. À medida em que nós começamos a modificar a nossa condição vibratória, à medida em que nós conseguimos mudar o foco dos nossos interesses, isso vai se tornando um hábito, vai se tornando uma coisa cada vez mais necessária. E vamos nos sentindo cada vez mais necessitados de conhecer e praticar, conhecer e aplicar, conhecer e buscar entender mais e melhor. Isso é uma realidade que a gente aprende com aqueles que estão à nossa frente e vai vendo que cada vez mais esses irmãos vão descobrindo o quanto há o que ser aperfeiçoado. Me incomodava muito quando o Chico ainda encarnado, e eu via entrevistas ou o Chico falando, porque eu sou um espírito muito inferior, eu sou uma alma muito animalizada, eu sou quase um verme. E eu falei, meu Deus, mas é o Chico. E aí na minha cabeça, na minha inexperiência e na minha infantilidade, eu pensava, o Chico fala isso aí só para não humilhar a gente, né? Ele fala isso porque ele não pode chegar e dizer quem ele realmente é. Passado muito tempo, eu entendi o Chico. Falei, não, o Chico tem razão. O Chico tem toda a razão. Tudo que ele está falando é verdade, é isso mesmo. Ele é uma alma animalizada, é um espírito muito inferior. É porque eu sou muito mais ainda sou, não sei nem como falar isso, né? Mas eu sou muito inferior a ele. É porque eu sou tão mais animalizado do que ele, que eu olho para ele e acho que ele é maravilhoso, mas não é isso mesmo. Ele é um espírito animalizado, inferior, isso, aquilo, senão ele não estava encarnado aqui junto com a gente. O problema é que o que eu não percebo como defeito, ele já percebe. Esse é que é o grande diferencial. É a história do espírito que a gente sempre comenta nas nossas reuniões do livro Obreiros da Vida Eterna. O André Luiz olha para o mensageiro lá do além que dá a manifestação e pensa, esse espírito já atingiu o limite máximo da evolução. E o mentor espiritual vira para ele, não, companheiro, nada disso, é só um trabalhador. Ele só está num plano um pouquinho melhor do que a gente, mas acima dele tem esse, depois tem aquele, tem até aquela turma que está lá do lado de Deus, trabalhando no aperfeiçoamento do universo. Aí a gente se sente tão pequenininho que é melhor deixar para lá e vamos voltar à nossa realidade aqui, que fica mais fácil de caminhar. Enfim, companheiros, a gente falou tanta coisa de doutrina dos espíritos, mas a mensagem que fica realmente para mim, e era basicamente o que eu tinha pensado, é que nós estamos num momento muito favorável para todos nós. A gente vive um mundo conturbado, a gente vive um mundo onde a paz não existe em nenhum lugar, a todo instante nós somos desafiados de todas as formas possíveis e imagináveis, a todo instante nós somos tentados a desistir, só que nós temos um diferencial, nós temos Jesus. Nós temos o Evangelho, temos a doutrina dos Espíritos, e ainda mais favorecido que somos, nós temos essa casa. Essa casa
é para mim um referencial. Será sempre. Se um dia eu sair dessa cidade, se um dia eu sair desse país, se um dia eu me afastar, eu sempre vou levar para mim essa casinha como um referencial. Tudo que eu aprendi aqui, os amigos que eu conquistei, cada momento de trabalho que eu tive nessa casa, fosse como trabalhador, como jovem da mocidade, como dirigente ou diretor, cada uma foi um aprendizado. E eu espero que para vocês, para cada um de vocês, essa casa também sirva sempre como essa âncora, como esse farol iluminado, que nos mostra o caminho a ser seguido. E que Jesus possa sempre ser esse tesouro maior nas nossas vidas. Muito obrigado.